pessoal, estamos de volta com mais um Pod Claramente e o nosso versículo, que é o nosso propósito aqui, nós deixamos sempre muito claro, né? Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Então, que esse podcast possa clarear, né, a sua mente, trazer clareza, trazer entendimento, que Deus possa ministrar o seu coração, amém? Hoje, de forma muito especial, nós temos, vou chamar de convidada, mas uma mulher muito forte. Tudo que vem à mão para fazer, ela faz com muita força, dedicação e faz bem. Eu nunca vi ela falando assim, passar alguma coisa para ela que ela fala assim, não sei, não consigo. Tudo ela faz muito bem e tem uma história de vida que é admirável. Você vai receber muito de Deus através dessa história. Então, você já conhece ela muito bem, mas hoje você vai conhecer mais intimamente, sabendo todo o testemunho dela. Então, vou passar para vocês a nossa querida Renata. Oi, gente! Como que vocês estão? Muito bom mais uma vez estarmos aqui. E hoje vamos falar um pouco da minha vida. Vocês querem saber mais, né, de mim? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre testemunho, sobre um pouco de história, sobre caminhada, trajetória aí. Que, de alguma forma, isso possa abençoar a sua vida, que possa te inspirar, enfim, que você se torne alguém melhor, né? Com mais clareza depois desse episódio aqui. Como nós falamos no podcast anterior, que você seja protagonista, que né? Da sua história, não seja vítima. Exato. E a Renata, ela tinha tudo para decidir por ser vítima da história, né? E decidiu por não ser vítima, né? Por usar tudo que aconteceu como um trampolim para voar, para crescer, para, né, ir além. Então, vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá. Fala um pouco pra gente, então, como é que foi, né, sua vida, começo, familiar, como é que foi assim pra gente? Vamos começar, então, rapidamente, né? Vou passar rapidamente aqui da parte da infância, que eu falo que teve os momentos bons, mas teve momentos também muito difíceis, muito traumáticos. Teve o episódio da separação dos meus pais, que foi algo muito difícil para mim. Era muita agressão, a gente tinha... Nunca fui agredida, né? Mas eu convivia com a agressão deles dois, então era algo muito difícil, a separação deles. Mas agressão física? Agressão física. Então tem algumas cenas que eu tive que tratar muito, né? Eu só tive entendimento disso depois de muito adulta, depois de ser mãe e tudo mais. Eu fui ter entendimento do quanto que isso me afetava. Você tinha quantos anos nessa fase? Eu tinha 4 anos e eu lembro muito bem. Teve uma fase da minha vida que eu morei no Nordeste. Eu morei agora eu não lembro se foi dos 2 aos 5 anos, foi alguma coisa assim. Que nós morávamos aqui em São Paulo e meu pai foi pro Nordeste, minha mãe e eu fomos também. Fomos lá pra morar em Manari. E lá, é engraçado porque... Desculpa, eu lembro de você falando, alô? Alô, Manari! Você citou o nome, eu lembro. Alô, minha terra! Eu lembro que a Renata brinca, assim, né? Ela brincou assim uma vez e ficou na minha memória, assim, porque a gente não conhece muito, né? O pessoal de lá, da Alô, terra minha terra. Engraçado que essa fase Você faz de 2 anos, 3 anos, até os 5 anos, é difícil você ter memórias dessa fase, assim. Você tem uma memória ou outra, mas eu tenho muitas memórias afetivas dessa fase que eu morei em Manari. Então eu lembro de muita coisa. Eu lembro do amor que eu sentia pelos meus tios, pela minha avó. Eu convivia muito com a minha avózinha, por parte de pai, com meu avô. Então eu lembro, assim, que foi uma fase muito boa. E é engraçado que da fase dos 5 anos, que quando minha mãe se separou, a gente veio pra São Paulo. E quando a gente veio pra São Paulo, dos 5 aos 10 anos, eu tenho pouquíssimas memórias. Olha. Assim, é uma coisa meio, parece que apaga da mente. É a mente tentando te proteger, né, das dores. Mesmo. Que depois eu entendi que foi uma fase de solidão, muita solidão. Que lá eu tinha todo o amparo da família, os meus tios sempre foram muito amorosos, sempre cuidaram muito de mim. Meu pai, ele estava numa fase meio complicada da vida dele, que era uma fase que ele saía, mesmo sendo um homem casado, jogava, bebia, vivia nas noites. Então,
eu convivia com aquilo, eu via, e a gente estava em uma cidade pequena, então todo mundo sabia, todo mundo falava, e eu via o sofrimento da minha mãe. Era questão de traição? Sim, traição, enfim, saía com muitas mulheres e andava na cidade com outras mulheres. Ele tinha moto e andava com outras mulheres na garupa e todo mundo sabia que não era minha mãe. Então aí eu convivia com essa questão da minha mãe, né, se sentindo humilhada e tudo mais. E os meus tios sempre foram muito acolhedores comigo. Uma sobrinha que eu me sentia muito amada, muito cuidada por eles. Então foi uma fase muito boa. E em São Paulo eu não tinha esse amparo. Eu acho que você vivia meio que um extremo, então, né? Porque com os seus pais era muito conturbada a situação. Muito conturbada. Mas a questão da família era muito gostosa, assim. A família, parte do pai que cuidava, sua avó, Os né? meus tios, minha vozinha. Seus tios. Minha vozinha era incrível. Então foi uma fase muito difícil, mas uma fase também que Que eu me sentia cuidada, né? Por mais... Minha mãe sempre teve um cuidado, mas ela era muito jovem também. Então ela sofria muito, eu via aquele sofrimento dela. Então E era o seu pai? difícil. Como que ele era como um pai, assim? Você lembra? Ele era aquele pai, assim, que acha que ele precisa dar o suficiente, assim, dar a comida, essas coisas. Meu pai não tem muitas lembranças de carinho, assim, com meu pai, não. Assim, eu acho que pela criação dele mesmo, assim, pelo jeito dele mesmo. Então, eu acho que a forma que meu pai tinha de demonstrar carinho era dando alguma coisa, colocando comida em casa, esse tipo de coisa. Assim, eu não tenho lembranças, pode até ser que tenha, mas eu não tenho lembranças vivas, assim, do meu pai sendo carinhoso comigo, né? De cuidado comigo. Não tenho muito, não. Mas minha mãe tentava, no máximo que ela podia, ser cuidadosa comigo. E só tinha você, né? De filho, né? Só eu de filha. Então, na fase que eu vim para São Paulo, já era completamente diferente. Porque aqui em São Paulo, tinha Sua mãe família. decidiu vir para São Paulo por causa da situação com seu pai. Porque divorciou e a gente tinha uma casinha aqui na comunidade que já tinha antes da gente ir. Então, ela já tinha para onde voltar. Tá. E nessa fase aí foi uma fase meio difícil pra mim, de solidão. Tinha família de parte da minha mãe, só que eles moravam longe. Eu morava aqui na zona sul de São Paulo, inclusive perto daqui da Saúde, e a família da minha mãe morava lá pra Osasco, lá bem distante. Então eu não tinha, durante ali a semana, não tinha pessoas, então foi uma fase meio solitária, assim, que é uma fase que depois de muito tempo eu vim entender que foi muita solidão que eu sentia, vivia. Na fase adulta, era por coisas, assim, não resolvidas dessa fase, assim, que eu me sentia muito abandonada, muito sozinha, porque minha mãe trabalhava muito, e eu ficava em casa sozinha. Então, tinha uma vizinha que passava o olho, né, cuidava de mim, mas eu lembro de muitas fases que eu ficava em casa sozinha. Então, eu chegava da escola, eu estudava de manhã, chegava da escola, ficava sozinha. E você voltava sozinha, tudo sozinha da escola, era isso? Não? Então não tô lembrando, pra você ver, assim, eu não tô lembrando como que eu voltava da escola. Tá. Eu lembro que minha mãe me levava, eu não lembro como eu voltava. Não sei se era sozinha, não lembro, de verdade. Mas foi uma fase meio assim. Enfim, e depois quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, minha mãe se juntou com outra pessoa. Conheci uma pessoa, se juntaram, ele foi morar lá na minha casa, uma pessoa, minha mãe já tinha a minha irmã, mas minha irmã não morava com a gente, é muito complicado. Minha mãe teve minha irmã, não conseguia cuidar da minha irmã por causa de trabalho, minha irmã ficou 6 meses lá, a fase da licença maternidade, mas minha mãe tinha que voltar pro trabalho e não tinha ninguém para ficar com a minha irmã. Então minha irmã foi morar com a minha tia e com a minha avó, que elas moravam perto. Então, a minha avó levou, só que acabou que minha tia que cuidou mais da minha irmã. E aí, minha mãe se juntou com outra pessoa, era uma pessoa muito legal, uma pessoa que eu gostava muito, e uma pessoa que acolheu muito minha irmã também. Aí, minha irmã, quando minha mãe se juntou mesmo, firmou com essa pessoa, voltou. E aí, foi uma fase muito boa,
Sua irmã veio morar com vocês, mas sua mãe continuava trabalhando. Trabalhando. Mas ela tava um pouquinho... Tava Quem melhor. cuidava dela? Aí minha mãe conseguia pagar a pessoa pra cuidar. Ah, tá. Minha mãe, eu colocou a minha irmã numa escolinha. Ah, Eu conseguia pagar uma pessoa pra cuidar também. Tava numa fase melhor. Então foi uma fase boa, uma fase que eu gostei muito. Que foi uma fase que minha irmã tava perto de mim. Eu amava, sempre amo minha irmã. Sempre amei. E era muito difícil. Foi uma coisa que eu tive também que trabalhar muito em mim. Era muito difícil eu ir visitar a minha irmã lá em Osasco e eu ir embora com a minha mãe. Tá. Eu achava injusto. Eu vou embora com a minha mãe E você vai ficar... e a minha irmã vai ficar aqui. E ela não queria ficar, né? Ela queria ir com a gente. Nossa, que situação, hein? Então era muito difícil essa parte, assim, meu Deus do céu. E aí quando ela veio morar com a gente foi uma alegria. Sua mãe também deve ter sentiu muito, com certeza, né? Sim, com certeza. Minha mãe ela sempre tentou esconder todas as dores dela, mas filhos sempre vêm. Filhos sempre sentem. Eles sempre, por mais que você ache que eles não entendam, eu com 4 anos de idade, eu entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu entendia muito bem o sofrimento que minha mãe estava passando, eu entendia muito bem por que ela estava passando. Então, com 4 anos, e as pessoas falam, não entende, Nossa, eu entendi. Entende, criança pega tudo. Exatamente. E, enfim, e aí foi essa fase, né, contando um pouco dessa fase da minha minha mãe se juntou E com uma você não pessoa. teve mais contato com seu pai? Eu Ou tinha? Tinha. Meu pai, depois de alguns anos, não sei, 2 anos, ele voltou para São Paulo. Ah, tá. Não lembro. Ele voltou para São Paulo. E quando ele voltou, ele ia visitar minha casa de vez em quando. E aí, depois que minha mãe se juntou, ele nunca mais foi também. Ele também se juntou com uma mulher, que ele tá até hoje, inclusive, minha madrasta, que eu gosto muito. E nessa fase, mesmo que meu pai vinha, era a mesma história. Ele vinha, supria, ia embora, né? Não era uma coisa assim... Enfim. E né, na fase lá que minha mãe estava juntada com outra pessoa, que foi uma fase que eu considero uma boa fase, foi uma fase boa, a gente estava melhor, tinha mais condições, a gente estava mais feliz, estava se sentindo uma família, né? Tinha uma pessoa, como é importante a figura de um homem na casa, né? Então a gente se sentia segura, ali com ele. E infelizmente, depois de 2 anos e meio que eles estavam juntos, começou a ter crise no relacionamento deles, e aí houve traições, e eles tinham uma empresa juntos, ele e minha mãe. E nesse meio tempo aí, que minha mãe descobriu traição, acabou perdendo o casamento, vamos dizer assim, que separou. Minha mãe, né, sempre foi meio arretada, assim, né, coisas das mulheres, assim, da minha família, sempre foi muito... Forte, né? Forte e muito impetuosa, né? Porque tá. tem essa questão de ser forte, se você tem a sabedoria, né? Você consegue conduzir sua força, né? Agora, quando você é forte e não tem sabedoria, você se torna uma pessoa sem consequências, né? Uma pessoa impetuosa, uma pessoa... Um carro sem freio, né? Um carro sem freio. Você vai passando por cima de tudo e tudo. Isso. Então, minha mãe não tinha essa sabedoria, assim, sabe? Então... Eu lembro que a gente morava numa comunidade aqui na Zona Sul, né, perto do aeroporto de Congonhas, e a gente tinha essa casinha que a gente tinha lá na comunidade, e pouco antes disso tudo acontecer, de fato, eles falaram, vamos vender essa casinha aqui, que a gente chamava de barraco na época. Vamos vender essa casinha e vamos dar entrada num terreno pra gente construir. Eles trabalhavam com construção, então era algo super possível. Venderam e aí fomos morar de aluguel por enquanto. No Campo Limpo ali, perto. Eu falava que eu morava no Morumbi Sul. Só que eu morava na comunidade que ficava um pouco antes do Morumbi Sul. Alugamos uma casinha lá e... Nesse meio tempo, a minha mãe descobriu tudo, descobriu traição, e aí as obras não estavam dando bem, minha mãe foi na casa da amante, quebrou tudo, foi uma coisa bem, assim,
Mas você não presenciou isso, não? Só ficou Não sabendo? presenciei, só fiquei sabendo. Tá. Mas sabia de tudo. Aham. De tudo, tudo mesmo. Até das mancadas que minha mãe dava, das coisas que minha mãe fazia que não era certo. Eu também, sempre peguei tudo no ar, sempre fui muito observadora, né? Tá. Então, por mais que minha mãe escondesse, eu sabia. E aí, minha mãe fez tudo isso e no tempo, no dia que minha mãe foi na casa da amante, quebrou tudo, ele tava lá, porque ele mentia falando que ia pra uma obra que tinha no interior de São Paulo, só que ele não estava nessa obra, ele estava na casa da mulher, que ficava próximo da nossa casa, inclusive. Minha mãe descobriu, pegou o endereço da mulher, foi lá, quebrou tudo. Enfim, nesse meio tempo, minha mãe não estava de carro nesse dia. Ela tinha, acho que ela tinha vendido, ela tinha um carrinho. Ela tinha um carrinho dela e tinha o outro carro. Uhum. E ela tava de ônibus nesse dia. E aí ele tava com o carro. Então ela fez isso, ele saiu de lá, foi em casa, onde eu tava dormindo até. Foi em casa, o dinheiro, não sei porquê, eu não vou saber te explicar. O dinheiro não tava no banco, o dinheiro tava em casa, o dinheiro que eu tinha vendido a casa. E ele pegou todo o dinheiro e fugiu. Aí minha mãe chegou, depois de um tempo, porque ela demorou até chegar em casa, e foi no lugar onde estava o dinheiro e não estava mais lá. Nossa. Aí, assim, foi uma fase que a gente perdeu tudo. Perdeu a casa que a gente tinha, a empresa se perdeu também, porque as obras já não estavam dando bem, eram 2 obras, eu acho que tinha. E obras são muito rentáveis. Então, eu não sei que raio que deu que perdeu tudo, as obras. A minha mãe não tinha como reparar, não tinha como tocar. Tinha um sócio na época também que ele não conseguia. Enfim, não sei se tinha algum furo, deve ter sido alguma coisa assim. E teve que abandonar tudo. E não tínhamos como pagar o aluguel de onde a gente estava. Então, a gente tinha mais... Depois que aconteceu isso... A gente ficou mais alguns dias na casa, algum tempinho na casa. Minha mãe teve que devolver a casa e não tínhamos para onde ir. Não tínhamos dinheiro da casa, não tínhamos dinheiro de obra. Minha mãe não tinha emprego porque ela estava na empresa junto com ele. Tivemos que procurar um lugar para morar. E aí foi a fase que nós fomos morar em Osasco. Fomos morar lá no Piratininga, na casa da minha avó. E aí foi uma fase muito difícil, foi uma fase que a gente se sentiu muito, não vou dizer que foi humilhada pelas pessoas, mas nós nos sentimos humilhadas, assim, sabe? Uma fase que não tinha nada, que não tinha recurso, que não tinha pra onde ir. E eu penso assim, se foi difícil pra mim, que eu acho que foi difícil, eu imagino pra minha mãe o quanto que foi difícil. Porque ela estava... sem eira nem beira, né? Vamos dizer assim. Com 2 crianças. Com 2 crianças, que eu tinha 11 anos. Na época, e minha irmã tinha menos 8 anos. Então, minha irmã tinha 6 anos, uma coisa assim. Então, eu tinha 12 e minha irmã tinha 6, por aí. Era uma coisa assim, a gente tem uma diferença de 8 meses. Eu não lembro muito bem, mas era uma coisa assim. Eu tinha 12 anos e minha irmã tinha menos. E a gente tava lá. E aí, minha mãe, no desespero, ela tinha que arrumar... alguma coisa, e ela não tinha experiência no mercado que não fosse de atendente ou de doméstica. Então, ela foi procurar um emprego, e ela achou, o primeiro emprego que ela achou, eu acho que foi até uma forma dela criar uma fuga para ela, dela sair um pouco daquela realidade, enfim, ficar em outro ambiente. Ela arrumou um emprego de segunda a sábado que ela dormia no trabalho. Nossa. De doméstica. Então eu só via minha mãe no domingo. Durante toda a semana eu ficava lá na casa da minha avó. Eu falo da minha casa da minha avó e na casa da minha tia, porque era 2 casas que tinha. Minha avó morava perto da minha tia. Então às vezes eu dormia na casa da minha avó, às vezes eu dormia na casa da minha tia. Né? Por na casa da minha tia ter meus primos, a gente acabava ficando mais lá, na casa da minha tia. Mas durante o dia a gente ficava muito lá na minha avó. Então foi muito ruim isso, porque você não se encontra. Quando você não tá na sua casa, você não se encontra. Você não tem um lugar. Tá? Não tem lugar por roupa, não tem lugar. Você não tem um lugar seu, sua cama. Não tem. Tem um lugar lá que é temporário para você dormir. E nisso ficamos vários meses ali nessa situação. Né? Complicado. Eu lembro de você citar também
uma vez pra mim que você ficava falando, né? Minha mãe vai tirar a gente daqui. daqui. A minha mãe, eu falava para minhas tias, assim, as minhas tias não tinham muita sabedoria, né? Não conhecia Deus. E na cultura, eu não sei se é a cultura do lugar ou se é a cultura da família. Mas na cultura deles, era muito comum brigar uns com os outros, brigar os irmãos uns com os outros, falar mal, desejar um mal. E a minha mãe, ela não é filha do mesmo pai que dos outros irmãos. A minha avó, ela teve 13 filhos. A minha mãe e a minha tia, elas são 3 mais novas. Tia Jússi, tia Cláudia e minha mãe. A tia Jússi é filha do mesmo pai que todo mundo. E é mais nova, caçula. Aí é meio complicado de entender. Porque porque a tia Cláudia e minha mãe, que não são as mais caçulas, elas são a segunda e a terceira mais caçula, não são filhas do mesmo pai que todos os outros filhos. Então existia uma rixa muito grande de todos os outros irmãos com essas 2 irmãs, que é minha mãe e outra tia. Existia uma rixa desde criança por essa questão, sabe? Desses negócios da minha avó. Que minha avó teve 2 filhas que não eram do mesmo pai que todo mundo e a última era do mesmo pai que todo mundo. Então existia uma rixa entre elas. Então, quando você citava que... aí eu citava, eu tava lá, eu falava, não, minha mãe vai alugar uma casa, minha mãe vai arrumar uma casa pra gente mudar daqui. E aí eu lembro de um dia que ficou muito marcado, que uma das minhas tias começaram a rir e falar, vocês não tem nem onde cair morta, sua mãe não vai conseguir, você tá sonhando, sua mãe nunca vai conseguir tirar vocês daqui. Sua mãe não tem nem onde cair morta, não tem nada, foi abandonada. Aí, tipo assim, usando palavras pesadas para uma criança, né? Mas sem ter noção do que tava fazendo. Hoje eu tenho muito, assim, graças a Deus, assim, essa maturidade de entender que elas não tinham sabedoria, né? Não sabia o que estava machucando tanto uma pessoa, que ficou marcado por tanto tempo na minha vida. Então, eu sonhava em sair dali, né? Que era muito difícil, muito complicado, morar num lugar que não é sua casa e você não pode fazer as coisas. Sempre nessa situação você é preterido, você é deixado de lado. Então, se alguém ganha alguma coisa, você não vai ganhar. Essas coisas assim, que criança não entende, mas não entende, né? Criança sente muito, porque quer ter o carinho, quer ter o afeto. E como eu e minha irmã vivia nessa situação, assim, só vejo minha mãe no domingo, entendeu? E minha mãe não estava bem, então minha mãe tinha acabado de sair de um relacionamento frustrante, de que ela gostava muito da pessoa, tinha acabado de perder a casa e se sentindo muito culpada, porque eu permiti que isso acontecesse, né? Ela ficava muito se culpando, perdeu a casa, perdeu a empresa, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Perdeu tudo. Enfim. E aí, graças a Deus, né? Deus ouviu as nossas preces e por uma situação, meu padrasto voltou. Conversou com a minha mãe. Aquela história toda. Eu acredito nas pessoas, né? Então, eu acredito que ele era um bom homem, mas que tinha um problema muito sério, assim, com essa questão de mulher, sabe? Então, eu acredito que quando ele soube, mais ou menos, tipo assim, eu deixei uma mulher na rua. Ele voltou, eu acredito que por consciência, vamos dizer assim. Ele voltou, conversou com minha mãe e ele se propôs. Ele falou, não, eu vou alugar uma casa pra vocês. E aí ele alugou uma casa super longe da minha família. Tava morando em Osasco, fui morar
no extremo sul de São Paulo. Aham. Morar, que foi quando eu fui morar na região do Capão. Ele alugou pra vocês, mas eles não estavam juntos. Não estavam juntos. Mas até porque ele pegou todo o dinheiro da casa também. Assim, mas assim, minha mãe queria ficar junto com ele, sim. Tá. Eles, não vou dizer que, eu não falei que eles ficaram juntos de morar juntos, mas eles estavam tentando reatar o relacionamento, só que não deu certo, porque minha mãe descobriu que ele continuava com a mulher, entendeu? Então, enfim, loucura. Muita coisa. Aí enfim, aí vocês mudamos pro Capão. E aí começa um pouco a história da conversão, sabe? A minha mãe, quando aconteceu todas essas coisas com a minha mãe, ela recebeu um convite para ir na igreja. E aí ela foi pra igreja, começou a ir na igreja. O processo de conversão da minha mãe foi muito demorado. Então minha mãe começou a ir na igreja quando ela separou. E aí quando nós viemos morar no Capão, ela continuou indo na igreja, ia nos domingos, numa igreja que era bem grandona, que era um pouco mais distante de casa. Então ela ia no domingo. Então, quando às vezes você vai numa igreja muito grandona, que não tem a cultura do discipulado, às vezes a pessoa fica meio solta. Então ela ia pra casa, ia pra casa. Tinha uma amiga que convidava ela, né? Ia pra casa. E aí ela foi convertendo nesse processo. E aí até o ponto que ela converteu mesmo. E ela tinha muitos problemas espirituais, assim, sabe? Então o processo de quebra de maldição, essas coisas foi muito demorado. Vocês iam juntos também? Ela começou a me levar. Ela começou a me levar. Eu tinha 13 anos nessa época. Como é que você sabe, por exemplo, essa questão das quebras? É porque você já presenciava? Sim, já teve momentos que eu presenciei. Da minha mãe ficar possessa na igreja. E, assim, aí eu orava, né, tudo mais, assim. E era feio, assim, a terrível, situação. né? Como filho, então, vendo a situação filho ruim. veio difícil também. E a minha mãe converteu mesmo, ela começou a me levar pra igreja. E eu lembro que a gente ia nos domingos de manhã. Aí o culto era 7 horas da manhã. E eu comecei a gostar, sabe? Comecei a gostar, comecei a querer Deus. E eu comecei a ouvir Deus. Eu lembro, assim, um primeiro encontro que eu considero, assim, que Deus falou comigo. A gente tinha aqueles rádios em casa. Sabe aqueles rádios que você colocava pra despertar? Rádio que você colocava pra despertar, ele despertava na rádio, né? Minha avó rádio. E aí despertou num domingo bem cedo pra ir pra igreja. Aí na hora que despertou, aí tava tocando aquela música Que Sejas Meu Universo, sabe? Sejas Meu Universo. Nossa. Essas músicas são muito marcantes pra mim, do PG. Do PG. Aí eu tava cantando lá Que Sejas Meu Universo, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz me ajudar. E quando despertou e tocou aquela música, eu senti Deus falando comigo, assim, naquele dia. Ai, Jesus, já vou chorar aqui. Eu senti muito Deus falando comigo naquele dia a primeira vez. E dali, você vê que às vezes é um detalhe, assim, né? Deus fala nas pequenas coisas conosco, né? Isso mesmo. E dali eu lembro que eu comecei a ser mais fervorosa na igreja. Então minha mãe trabalhava, né, durante a semana. E eu lembro de eu ir pra igreja de manhã. Tinha culto 8 horas da manhã, eu acho, dia de semana. Eu ia antes, eu varria a igreja, fazia algumas coisas assim, sabe? Eu gostava. Você ia sozinha? Ia sozinha. Aí converti, aí batizei. Foi muito emocionante também. Meu batismo foi numa piscina bem rasinha, assim, bem rasinha. Piscininha de plástico, bem rasinha. E batizou eu e mais uma pessoa no dia. E eu lembro que foi muito emocionante. O batismo é um momento muito emocionante, assim. Sim. Sabe quando você tem um filho? Quem tem filho vai entender isso. Quando o filho nasce e o relógio para, e você olha e parece que o mundo congelou, assim. Foi essa sensação que eu tive no meu batismo, assim. Quando eu desci nas águas, eu senti como se tivesse congelado. E é tão rápido, né? No batismo você desce e sobe. Mas na hora que eu desci, eu senti, assim, congelando tudo. E na hora que eu levantei, eu sabia, assim, que não seria mais a mesma, assim, sabe? Foi muito Quantos anos? Forte. Eu tinha 14 anos. Não sei se eu já tinha completado 14 anos.
Foi nessa fase, assim. Enfim, desviei depois, misericórdia, depois de um tempo. A fase da adolescência. Desviei. Nessa fase, eu tinha um primeiro namorado. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Que Sua mãe permanecia firme. Permanecia firme. Tá. Permanecia firme. Assim, minha mãe permanecia firme. Beleza. Só que eu lembro da minha mãe sair. Não sair pra balada nem nada. Mas minha mãe, tipo, ter encontro, sabe? Ela nunca falava, mentia. Vou me encontrar com minha amiga, não sei quem. Entendi. Eu sempre então, fui... algumas práticas, algumas coisas ela continuava tendo ainda. Mas assim, quando ela pegou mesmo de converter, ela ficou uma mulher santa. Quando ela foi aos poucos abrindo mão de algumas coisas, ainda restava algumas coisas. Depois ela tomou a decisão e mudou. Mudou. E você saiu. E eu saí. Eu tinha um primeiro namorado da minha adolescência. E não sei o que deu na minha cabeça. Eu falei assim, agora eu quero curtir a vida. Tá. Sabe o que dá na cabeça dos adolescentes? Sim. Terminei com esse namorado e fui pro mundo. Ele era da igreja, o namorado? Eu levava ele pra igreja. Tá. Ele não era de todo convertido, não. Eu levava ele pra igreja, ele respeitava, gostava. Mas, dei a doida na minha cabeça, saí da igreja, Eu lembro que teve uma troca também de pastor na época. Eu acho que essa fase, assim, a gente tem até que ter muito cuidado. Sim. Porque, como ele não tinha conhecimento de todos, novo, né? Acaba que eu tinha muito vínculo com o outro pastor. Que eu ajudava, eu varria a igreja, não sei o quê. Então, isso também contribuiu, né? Não culpa de ninguém. Mas por falta de relacionamento, eu acabei criando uma janela pra eu sair, sabe? Sim. Saí, enfim, fui pro mundão. Fiquei um tempo no mundo. Minha mãe fez muita campanha por mim, porque eu fui muito intensa no mundo. Né? Minha mãe era muito intensa, eu aprendi a ser intensa. Então, era muito intensa na igreja, eu ia pra igreja, eu varria a igreja, eu ia pra igreja, eu ia de manhã, participava. E quando eu fui pro mundo, eu fui muito intensa também. E eu tinha sempre... O que seria? Sair, beber? Eu tive sempre tendência de sair com pessoas mais velhas. Então, com 15 anos, 16 anos, eu ia pras baladas e pros lugares com pessoas mais velhas, com pessoas de 30 anos, pessoas de 28 anos. Eu não andava... Poucas pessoas eu andava da mesma idade que eu. Sempre andei com pessoas mais velhas. Então, eu mentia pra minha mãe, falava que eu ia comer uma pizza e eu voltava outro dia pra casa. Então, era muito difícil, né, confiar em mim. Eu, enfim, entrei nessa fase de cabeça, sabe? Eu nunca usei droga, graças a Deus, porque minha mãe pegava muito pesado com isso desde criança. Sempre falava. Nunca coloca na boca, nunca quis. Mas beber, nossa, bebia muito. Sério? Bebia quando saía, fazia esteira, não me valorizava, sabe? Não me valorizava de jeito nenhum, ficava com outro, enfim. Até um dia que eu fui pra praia. Nunca passei final de ano longe da minha família, nunca tinha passado. E aí, deu na minha cabeça que eu queria passar a virada de ano na praia com os amigos. Era a minha idealizei como adolescente que eu tinha que fazer isso. Fiz de tudo para convencer minha mãe, dei um jeito, convenci ela. E fui com pessoas que, assim, foi a mãe da menina e foi a menina que ia. Só que a mãe era no mesmo caminho da menina. Então, assim, não eram pessoas, né, confiáveis, como minha mãe pensava que eu passei pra ela. Fui pra praia passar o final de ano, e lá a gente ia encontrar com a galerona, que estaria naquela mesma praia. Quando deu no final do ano, foi em 2009. Quando deu a virada, aí eu senti um vazio muito grande. Muito, muito grande. Então, eu tinha vivido tanto de coisa, me frustrado de muitas formas, tanto com amizades quanto com relacionamentos, assim, me frustrei muito. Quando deu a virada, eu senti muito vazio,
vazio, um oco. E aí eu lembro de eu olhar pro céu Uhum. e aquela sensação de solidão, de vazio. E eu pedi pra Deus, eu fiz um pedido pra Deus. Deus, eu quero que o Senhor mude minha vida. De alguma forma eu não consigo mais viver assim. E eu falei, pra isso acontecer, eu preciso que o Senhor me dê um namorado também, pra eu sair dessa vida. É sempre engraçado que eu falo isso, assim. Eu preciso que o Senhor me dê um namorado pra eu sair disso, porque como que eu vou sair disso aqui? E aí foi, Deus quando você faz oração de coração, né? Deus sempre atende. E sabe o que eu imagino? A sua mãe orando por você. Sim. Entendeu? Então, assim, sua mãe intercedendo, sua mãe orando, e você perdida, e Deus ali ministrando o seu coração. Sabe o que eu lembrei? A minha mãe falando assim, um dia, olha como eu era. Eu chegava de madrugada, a gente tinha um celular em casa só. Eu chegava de madrugada, eu mudava a hora do celular. Ah, pra sua mãe não... Eu mudava a hora do celular. E pra ela não perceber a hora que eu cheguei. Mas, enfim, ela percebia. E eu lembro de uma dessas madrugadas, a minha mãe falou assim, eu vi você você com uma cabeça de madeira. Você não me ouvia, você não ouvia ninguém. E eu tô orando e isso vai ser quebrado. E eu, tipo assim, tá bom. Desdenhando, sabe? E realmente foi isso que aconteceu. Deus quebrou, né, o que tava impedindo. E quando eu fiz essa oração na virada do ano, né, falando, Deus, preciso, né, com certeza Deus tocou ali com os frutos da intercessão da minha mãe. Eu conheci o meu namorado, meu esposo. Conheci o Vieira, dia 22 de janeiro, conheci ele. E quando eu vi ele, foi engraçado, quando eu vi ele, eu decidi dentro de mim que eu ia namorar com ele. Falei, vou namorar com ele. Sempre fui muito decidida com as coisas que eu queria. Vou namorar com ele, enfim. Eu namorei com ele, só que eu e ele era do mundo. Eu e ele. Então, melhorou a questão de eu sair igual uma louca, com um monte de pessoas, e passei a sair só com ele. Era mais suave, vamos dizer assim. Mas ainda assim ainda assim estava no mundo, no mundão. Tanto eu quanto ele. E Deus foi conduzindo as coisas. Porque como é que você conheceu a igreja? Você voltou para a igreja? Eu trabalhava na Infraero, aqui no aeroporto de Congonhas. Eu trabalhava como menor aprendiz. E tinha uma amiga minha, da empresa, da Infraero, que ela era da igreja. Ela ia para a igreja, para Sara Nessa Terra, na Avenida Jabaquara. E ela começou a me chamar para ir pro revisão de vidas. Vamos pro revisão. E eu super resistente. Não vou, inventava que eu não tinha dinheiro, inventava que eu não podia. E no fim eu não queria ir porque o meu namorado iria sozinho pro rolê. Era essa minha maior preocupação. Deixar ele sozinho. Aí enfim. E eu enrolei muito. Aí ela conseguiu me levar para uma arena. Ela conseguiu me levar para uma arena jovem. E aí eu tive ela não era todo convertida também, né? Deixa eu já explicar isso aqui. Deus usou ela de... Foi bom, né, que pensa. Eu fiz o combinado com ela. Eu vou pro arena com você, se depois você for pra balada comigo. E ela topou. E ela topou. E ela ia pra balada com você depois. E então, a gente foi... Eu fiquei um pouco assustada. A gente foi para um sítio, né? Fomos para uma festona num sítio que tinha... Era evento, né? Não era festa, assim, uma festa de alguém do sítio. É evento que faziam no sítio. Sim. Tipo, balada no sítio. Aí fomos, enfim, ela me assustou, porque ela fazia coisas piores do que... Ela fez na minha frente coisas piores do que eu faria, entendeu? Então, eu fiquei um pouco assustada. Você mesmo, você já conhecia a palavra, então você falou... Você não sentia que tem alguma coisa errada, não? Eu não sei, na hora você não lembra muito da palavra, mas eu acho que os princípios estão enraizados em você, né? Eu fiquei um pouco assustada porque ela usou droga na minha frente e eu nunca usei droga. Aí eu fiquei muito chocada. Enfim, mas sei lá, depois apaga da mente, né? A gente esquece, enfim. Eu só não tô lembrando da ordem das datas, mas eu sei que eu fui no revisão de vidas. Eu acho que ela já estava no processo de desviar, sabe? Na verdade, ela já estava. Porque saindo. No meu revisão ela já não estava. Ela não foi no meu revisão de apoio, por exemplo. Entendeu? Eu fui pro meu revisão, ela mandou eu
e mandou outra menina também pro Revisão de Vidas. Aí a gente acabou fazendo amizade lá. Então eu não fiquei de todo sozinha, sabe? Então aí fui pro Revisão, gostei muito da Revisão de Vidas. Tive um momento muito forte lá de perdão com meu pai. Foi muito importante. Voltei da Revisão de Vidas muito convencida de pedir perdão pra minha mãe por todas as coisas que eu estava fazendo ela sofrer, que eu tinha feito ela sofrer em todo aquele tempo. Enfim. Só que eu não converti de todo também no Revisão de Vidas. Foi um processo, né? Tanto assim, que a gente cria muita expectativa. A pessoa volta do Revisão de Vidas. Minha mãe. Eu lembro de um dia, eu peguei na mão da minha mãe e foi, assim, uma coisa inexplicável. Eu peguei na mão da minha mãe e eu não consegui. Eu comecei a falar, mas não sei explicar. Não era eu, assim. Foi uma coisa tremenda. Foi algo pra minha mãe. Um encontro que minha mãe teve com Deus. Mas eu não acreditava na manifestação do poder de Deus. E aí, no Revisão de Vidas, eu tive um encontro, quando oraram em mim a primeira vez, no momento de intercessão, eu tive um encontro muito impactante. Aí eu acreditei, eu criei. Deus foi sobrenatural, foi surreal. Maravilhoso. E aí eu levei minha mãe no próximo Revisão. Ela já era convertida, mas ela nunca tinha passado por encontro. Ela saía nos cultos e tal. E aí, quando ela foi no Revisão de Vidas, ela também foi muito impactada. E aí ela, depois de um tempo, ela tomou a decisão de ficar na igreja junto comigo, com o Vieira. E aí a gente estava no processo de ganhar pessoas, de evangelizar e trazer pessoas. A gente morava bem longe da igreja da saúde, né? Era coisa de 1 hora de carro. E na época era mais difícil o transporte público, então demorava ainda mais. Transporte público hoje é bem mais suave, né? Então ela começou a vir e minha mãe converteu. Assim, minha mãe é mulher de Deus, assim, fervorosa. Eu acredito que ela foi um grande pilar para a igreja, para a abertura da igreja do Capão. Que ela fazia voto, ela jejuava, minha mãe fez um jejum. Vocês tinham um anseio de abrir uma igreja. Quem colocou esse anseio? Alguém planetou? Porque vocês tinham um anseio de abrir a igreja aonde? Porque era muito longe, então vocês tinham vontade de ter a igreja lá. Num Revisão de Vidas, a gente foi muito rápido, muito rápido. O Vieira foi no Revisão de agosto, foi a revisão que eu tive encontro. Minha mãe foi a revisão de setembro, que estava acontecendo uma revisão atrás do outro. Em um próximo revisão, acho que foi em novembro, outubro, a gente levou algumas pessoas, levamos 7 pessoas. E nessa revisão de vidas, o nosso líder olhou, a gente estava saindo com um carro, aí o nosso líder olhou para nós no carro e falou assim: vocês estão saindo daqui hoje com um carro, mas eu vejo um ônibus. Aí a gente agarrou aquilo, sabe? Agarramos aquilo. E falamos, o Vieira começou a perguntar o que estava na época de abertura de várias igrejas. Com o PC era o sucesso com o PC, Cursino, e outras igrejas que eu não vou lembrar agora. Casas. E aí o Vieira falou, o que tem que fazer para gritar o nome do Capão? Aí o Bispo Saulo falou, se você trouxer 30, você grita o nome da igreja, começa a gritar Capão. E aí a gente correu atrás e não sei se a gente conseguiu bater 30 de início. Mas logo depois a gente conseguiu batemos 50, 100, 150. Pessoas. Trazendo pessoas. No Arena. E aí não tinha mais condições de continuar trazendo, né? Assim, nós não tínhamos essa clareza, porque a gente estava no gás e tudo mais, o bispo tinha. Falou, isso eles não vão conseguir sustentar, inviável. Tanto de sustentar, né, as pessoas virem sempre para tão longe, tanto financeiramente, que a gente eu vendia a semana inteira no Farol para conseguir ajudar numa parte. O Vieira dava o salário dele todo para pagar os ônibus. Então era uma coisa assim, loucura, né? Olha que parte, dar o salário todo para levar as pessoas para a igreja. E em março do ano seguinte já abriu a igreja e, enfim, foi bênção. E aí começa também o processo, né? Tem muita história no meio de tudo isso, mas depois de um tempo começou o processo da minha mãe, dela ficar doente. Minha mãe ficou doente. Eu e Vieira não estávamos juntos nessa época. Nós tínhamos terminado, fazia alguns meses.
minha mãe começou a ficar muito doente, eu trabalhava e fazia faculdade. Então, minha percepção era muito pouca e minha mãe também era muito de esconder as coisas, né? Então, ela tava doente e não contava pra ninguém. Ela tava de atestado, lembro que depois que eu descobri que ela tava de um atestado de 30 dias afastada do 30 trabalho. dias é muito tempo. É muito tempo. E não falou pra ninguém. Ela tava Mas você achava que ela tinha o quê? Você não percebia, assim? Ela falava que tava com depressão, né? Falava tá. que tava com depressão. E tava também, no meio de tudo isso, tava também. Mas eu não percebia na cabeça. A gravidade. Porque ela começou a ter apagões, né? Na mente. Ela teve uma bactéria no cérebro. E ela sabia que ela estava seriamente, que ela estava doente? Ela sabia o que ela tinha? Eu desconfio que sim. Minha mãe tinha HIV. Ela tinha HIV. Só que ela não compartilhou isso com ninguém. Pra mim é um mistério. Um mistério, mistério, mistério. Mas eu acho que ela já sabia desse problema do HIV. Eu acredito que ela sabia. Porque em casa tinha remédios que não tinham rótulos. E eu lembro que ela sempre escondia. E de vez em quando eu achava. Então, eu escondia, às vezes, na última gaveta lá no fundo. Às vezes eu via. Escondia, às vezes, em cima do guarda-roupa. Mas às vezes eu isso via. muito tempo que você via esses remédios? Ou... Muito tempo, E eu perguntava, o que é isso? Ela já tá... Isso foi qual época? Situa a gente assim. Quando ela tinha separado do... Quando ela tinha separado. Porque aí você começou a ver... Que eu lembro que sim, que eu comecei a ver. Tá. E então, ela falava... Ficou anos assim tomando? Anos. Ela falava, não, é vitamina, é suplemento, não toma não sei o quê. Sempre falava alguma coisa, assim. Tá. Então, quando ela ficou doente, depois eu assimilei as coisas. Quando eu descobri que ela estava com HIV, foi um choque. Como é que você descobriu? Foi tenso, como eu descobri, porque ela estava internada, né, nesse processo todo. Ela ficou internada, ela começou a ficar gravemente doente. O Vieira tava na igreja, ele tinha dado uma desviada um tempo, mas foi muito rápido. Ele estava voltando para a igreja e ele também percebeu que ela não estava muito bem. E ele falou... E vocês dois não estavam juntos? Não estávamos juntos. E ele falou para a mãe dele: mãe, vai lá na casa da Renata, ver como a Nalva tá, porque eu acho que a Nalva não tá bem. Vocês eram vizinhos, né? Não, nem era vizinho. A mãe morava um pouco longe de mim. Assim, não dava pra ir a pé, não. Tinha que pegar ônibus, carro. Eu achei que era pertinho. Não. Aí foi. Ela foi lá em casa, viu, falou: Renato, sua mãe não tá bem, sua mãe tá doente. Minha mãe começou a delirar algumas vezes. Aí levamos no médico. Mas e você não tava percebendo, assim, ainda? Comecei a perceber. Tá. Só que eu... Não sei, não tinha muita também noção. Também você era novinha também, Não tinha muita noção. Ela falava que tava bem. Né? Eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. E ela começou tinha 17 anos. Ela começou a ficar, às vezes dar uma delirada. Só que ela voltava e falava que era depressão. Era rápido, assim, sabe? Até um dia que ela passou mal. Aí ela passou mal de verdade. Aí foi um dia que eu liguei pra ambulância. Enfim, liguei pra ambulância. Aí Dona Santina tinha ido em casa, né? Feito comida, sogra, né? Não sei o quê, a mãe do Vieira. E aí ela foi... Aí eu chamei a ambulância não vinha. Aí eu liguei pro Vieira, né? Eu falei, me ajuda, minha mãe não tá bem. E a ambulância não tem hora pra chegar. Já chamei, já tem mais de 1 hora e não chega. O Vieira foi, pegamos minha mãe e levamos pro hospital. E no hospital que nós levamos ela, eu não sei dizer se é porque eram médicos novos ou não sei. Mas um médico viu minha mãe e fez poucas perguntas e chamou o psiquiatra. Aí veio a psiquiatra. Não sei se eles não estavam num dia bom ali naquele dia, mas tanto um quanto o outro foram bem, assim, ásperos, sabe? O pediatra passou sertralina, até lembro o nome do remédio, e mandou a gente embora. Minha mãe estava andando ainda, só que ela já estava emagrecida. A médica só passou sertralina e falou pra ela que ela estava com depressão. Falou pra mim que eu estava com depressão. Fomos embora. Fomos pra casa da Dona Santina, quando saiu de lá, a mãe do Vieira. Ela falou: traz a Nalva pra cá. Ela sempre teve um coração muito gigante, assim, pra ajudar as pessoas, que eu vou ajudar a cuidar dela. Aí fomos lá pra casa. Mas ela tinha amizade com a sua mãe? Ela não era amizade, não, mas ela conhecia minha mãe e gostava da minha mãe. Minha mãe era muito mais nova. Era muito mais nova que minha sogra. Então, acaba que minha sogra fazia aquele papel, né, de mãezona, assim, sabe? E o que passava na sua cabeça?
não sei dizer assim que passou na minha cabeça. Por Só queria quê? que ela ficasse bem, assim. E eu sempre achei que ela iria ficar bem. Que era só uma fase. Já tinha vencido tanta coisa. E aí, como é que você descobriu que era AIDS? Como é que foi? Então, aí entra a minha. Ah. Eu contei pra chegar na minha Tá. sogra. Eu estava na casa da minha sogra. Aí volta novamente a história de não ter onde morar, essas coisas todas. Ficamos lá na casa da minha sogra esse período aí. Vocês não tinham onde morar? Por quê? Tinha a casinha lá, só que aí a casa alugada que a gente morava. Só que aí ia entrar um negócio assim, minha mãe não tava recebendo, o que eu recebia pagava a faculdade, sobrava, sei lá, Tá. R$200. Não pagaria o aluguel, aí fiquei já Tá. nesse negócio, assim. E vocês não estavam namorando? Aí, aí foi nessa fase, a gente voltou. Aí eu falei pro Vieira, né? Deu um papo, falei. E aí ele ficou meio resistente. Mas ele me amava, então tudo certo. Só pedir a mãe pra ajudar e tudo. A minha sogra assim. falava que Vieira sofria por causa de mim. A Vieira falava que não tem nada a ver. Entendi. Ele é durão. Não, mas ele sofria pela falta de Deus também, muito, né? Muito. Porque foi uma época que ele ficou meio distante. Tá. Aí minha sogra, ela é boa, mas chucra, né? Minha mãe foi pra internação de novo, pra outro hospital, que ela começou a perder os movimentos do corpo. E aí minha sogra chega um belo dia. E você ainda achando que era uma depressão? Sim, eu acreditava no que me falavam, né? Tá. Eu não tinha nem ideia, não tinha nem conhecimento de nada. Aí minha sogra chega no belo dia e fala, na cozinha, olha pra mim e fala, sua mãe tá com AIDS. Só solta assim, continua lavando a louça. E aí aquele choque, sabe quando o corpo começa, sei lá, fica quente, assim, que você fala, gente, aí fui pro quarto, fechei a porta, tinha o último quarto. Sua lá. mãe internada. Minha mãe internada. E comecei a chorar um monte. Não tinha entendimento de nada, não sabia o que era HIV, não sabia o que era nada dessas coisas. Tinha muito preconceito em volta disso. Hoje em dia as pessoas têm mais entendimento. Antes a gente achava que transmitia, né, por qualquer coisa. Eu lembro que minhas tias foram lá, separaram as coisas que minha mãe usava, prato, talher, não sei o quê. Depois eu tive entendimento, falei, para com isso, essas coisas. E aí o Vieira depois chegou e foi lá me consolar, mas foi muito chocante. Ele já sabia? Não sabia. A mãe dele falou pra ele naquele dia também. Só a mãe dele que sabia. Será que sua mãe comentou com ela? Não, o médico deu o laudo, deu o resultado dos exames, foi pra minha sogra e pros meus tios que estavam indo lá. Então, nessa época, os meus tios, eles estavam indo, os médicos estavam pedindo, eu era menor ainda, pra pessoas da família irem lá pra conversar. E aí eles foram e a dona Santina também foi, que a dona Santina tava cuidando, né, que minha sogra. Enfim, aí foi a época que minha mãe perdeu os movimentos, aí foi a época bem Talvez chocante. até pra sua sogra também era aquela coisa assim, né? Talvez ela deve ter ficado bem assim. Muito, porque ela é bem das antigas. A minha sogra hoje tem 70 anos. Com HIV e tudo. Então pra ela foi algo assim, não quero mais cuidar. Foi muito assim. Ela tomou a decisão? Né? Ela falou, eu e Vieira decidimos que ia casar. Minha mãe tava internada em setembro ainda. Decidimos que ia casar, arrumamos tudo pra casarmos em dezembro. Casamos na mesma semana. Mas sogra foi embora. Foi pro Ceará. Mas vocês voltaram e já decidiram que ia casar? Voltamos, já decidimos que ia casar. Pela situação? Não que ia voltar por causa da situação. Voltar acho que não, mas casar. Casar. A situação ajudou. Né? Nós já tínhamos a decisão. Você já estava morando na casa dele? Sim, estava morando na casa dele. Que confusão, né? Confusão. E assim, os missionários da época, eles entenderam muito. Eles me ajudaram muito nesse processo, assim, porque como que faz? Como que eu vou falar pra ela ficar na casa dela? Mas não tem quem cuide da mãe. Não tem. Tem um lugar pra ela morar, então eles... Tem sua irmã também. Tinha minha irmã, então a gente... Nova. Então tivemos que adaptar e eles super entenderam, ajudaram no que podiam, assim, questão espiritual e tudo mais. A igreja tinha que continuar, tinha que tocar tudo. E foi uma época muito boa, ministerialmente também. Assim, foi muito traumática nessa parte da minha mãe ficar doente, muito difícil. Mas foi uma época que a gente ascendeu ministerialmente. Então, eu e o Vieira
voltamos, juntamos a equipe. Mesmo com toda essa situação, a equipe começou a crescer muito. A gente, logo a equipe deslanchou. Lembro que no final do ano, acho que depois que a gente casou, a equipe bateu o recorde, assim, bateu 180 pessoas no Arena. A igreja era desse tamanho, assim, bem pequenininha. Então foi uma época de muita dor, mas por outro lado, é uma coisa que eu sempre falo para a Bispa Cláudia, era um lugar do meu refrigério, era a igreja. Então, era um lugar que, nossa, que eu me sentia útil, me sentia bem, me sentia importante, me sentia que eu podia fazer algo por alguém, sabe? E por outro lado, tava sofrendo muito por causa da minha mãe, porque minha mãe começou a perder os movimentos do corpo inteiro. Então, e aí vocês casam e sua sogra vai embora. A gente fica tentando se situar, assim, né? Como é que faz? Como é que vocês têm isso na igreja e você estudando? Eu parei, aí eu decidi então, não você continuar. trabalhando, intensa na igreja, vocês casam no meio disso tudo. Loucura. Meu Deus. É uma loucura, né? E aí sua sogra ainda vai embora. E quem ia cuidar da sua mãe? Aí eu procurei, aí entra todo o processo de conseguir o INSS da minha mãe, essas coisas assim. Aí a gente conseguiu uma pessoa que era conhecida pra cuidar da minha mãe. Até um conselho que eu dei esses dias pra uma pessoa cuidado, se não for pegar conhecido, amigo pra fazer serviço em casa, cuidado, porque às vezes a pessoa não sabe separar, né, essas coisas. Aí essa pessoa, ela não tinha responsabilidade alguma, sabe? Era uma senhora até, só que ela chegava... Minha mãe eu saía de casa às 7 horas da manhã. Minha mãe tinha que tomar... Eu trocava minha mãe usava fralda, tudo, antes de sair. E tinha minha irmã. Mas minha irmã tinha 11 anos, 12 anos na época. Então, tem uma pessoa. Então, às vezes demorava para dar café da manhã para minha mãe, essas coisas. Então, às vezes essa pessoa que tinha que chegar cedo, chegava, sei lá, 11 horas da manhã. Ia embora... terminava alguma coisa e ia embora. Então, eu tive esses problemas, assim, no começo também, sabe? Até eu achar uma pessoa que foi maravilhosa, que foi a dona Geni, que acompanhou a gente por, sei lá, 9 anos. Ela ficou junto com a gente, que mesmo depois minha mãe falecer, ela continuou me ajudando com o Arthur, né? Então, foi uma bênção. Ela cuidava da sua mãe. Cuidava da minha mãe. Quando ela descobriu que era AIDS também, ela ficou muito chocada. Ela não queria. Mas depois Deus tocou no coração dela, sabia? Aí ela voltou atrás, ela falou, besteira, pode deixar comigo, eu vou conseguir. Porque eu lembro assim, antigamente, que isso era assim, as pessoas tinham medo mesmo, né? Tipo, isolava socialmente, né, a pessoa. Sim, porque as pessoas não sabiam como é que era transmitido, achavam que se tomasse o mesmo copo, alguma coisa assim, você já contraía a doença, e também não tinha muito esclarecimento sobre a doença. Exato. Né? Não tinha tratamento até, né? Até o tratamento era assim, era algo novo, tudo novo, né? Sim, é até meio que recente a questão dos tratamentos. Antes chamava até coquetel, hoje não chama mais coquetel. Hoje não se chama mais coquetel, eu esqueci o nome agora que se chama. A pessoa hoje tem uma vida normal. Normal. Tanto que o vírus, depois de um certo tempo de tratamento, ele fica indetectável. Então, se a pessoa faz o tratamento certinho, ela pode fazer um exame de HIV que vai dar negativo. Sério? Só que aí isso não anula dela continuar o tratamento. E sua mãe, não. No caso, sua mãe, ela ficou muito mal. Ficou. Por vários processos. Eu acho que ela não cuidou como deveria. E ela fez um período muito grande, que eu não sei se ela podia ter feito, de jejum. E aí a pessoa começa a ter lapsos de memória, perde a memória, depende de onde a bactéria se instala. Por isso que foi perdendo os movimentos. Perdendo os movimentos, tudo. Enfim, teve muita coisa, assim, complicada, que eu me culpei por muito tempo, assim, porque eu não tinha entendimento de nada disso. E por que você se culpava? Porque eu não tinha entendimento. Tipo assim, eu tive muito trauma com o médico. Muitos médicos, assim, foram muito duros comigo. Era eu que cuidava. Assim, quando é novidade, todo mundo quer vir, quer saber, quer participar. Mas na hora da rotina, né, do dia a dia,
as pessoas têm a sua vida, têm os seus problemas, então não tem tempo pra te ajudar, pra cuidar. E depois do período que minha mãe saiu da internação e que eu casei e Dona Cristina foi embora, eu fiquei só. Só assim, eu, Vieira, minha irmã e minha mãe. Então eu tive que me virar com o que eu tinha, com o que eu sabia. Fui atrás, tem um posto específico, um posto especial que faz tratamento só de pessoas com HIV e DST. Então, corri atrás, me fez toda a matrícula, né, a inscrição lá que minha mãe tinha que fazer. Fiz todo o processo lá e não tinha muito entendimento assim. Não me orientavam direito. Então, tipo assim, minha mãe tinha que fazer fisioterapia. Eu não tinha essa orientação. Se ela tivesse... Aí é complicado esse negócio de culpa, que você tem que trabalhar muito em você. Se minha mãe tivesse feito terapia desde o inicial, a chance dela andar era muito grande. Dela andar era gigante. E eu não tinha esse entendimento. Então, depois que eu tive entendimento, eu corri atrás, eu fui na rede Lucy Montoro, que é uma rede muito reconhecida, melhor, fui atrás, recebi não. Então, eu lembro do dia que eu recebi o não da Lucy Montoro, foi muito frustrante pra mim, porque, poxa, eu tinha esperança, enfim. Aí comecei a pagar a fisioterapia pra minha mãe, porque a fisioterapia do SUS, minha mãe era tudo pelo SUS. A fisioterapia do SUS, ela era além de enfrentar a fila gigante, você conseguia uma vez por semana. E tinha a questão da locomoção da minha mãe, que era muito complicado. Hoje é mais fácil a questão porque ela perua atende, mas na época não era. Eu fiz inscrição daquela atende e não saía de jeito nenhum. Então tinha essa questão da locomoção. Vieira tinha que se mobilizar lá no trabalho dele para ele vir pra levar minha mãe pra algum lugar. 2 adolescentes, praticamente, porque vocês tinham 18 anos. Eu tinha 18. 18 pra anos. Fazer 19, pra fazer 19. Casou. Casei com 19. Recém-casada. Com a responsabilidade de cuidar da sua mãe. E da minha irmã, que dava muito trabalho também. E da sua irmã adolescente. Terrível. Adolescente. E vocês não pararam nada, continuaram, não pensaram em parar? Não, de jeito nenhum. E o casamento não teve crise? Não teve. No primeiro ano não teve. Porque o primeiro ano eu acho que tinha muita coisa para fazer, muita responsabilidade. Então tinha a minha mãe, tinha a minha irmã, tinha a equipe, a igreja. E a gente estava correndo. A igreja, nessa fase, eu casei em dezembro. Na fase ali de janeiro a março, a igreja passou por uma super crise com as pessoas que estavam à frente da igreja. E a igreja ficou desguardada. Então, caiu muito os números da igreja. Caiu muitos números. A gente perdeu muitas pessoas nessa época porque teve um escândalo. E o escândalo refletia na minha equipe porque envolvia um discípulo da minha equipe com a mulher, né? A pessoa que estava à frente da igreja. Então, foi um escândalo geral. A igreja ficou desguardada e a gente continuou lutando ali. E com, 6 meses de casado, a gente assumiu a igreja. Assumimos a igreja como missionários. O bispo teve a conversa, né? O bispo Saulo teve a conversa com o Vieira. Para assumir, o Vieira nunca teve o sonho, nunca idealizou ser pastor. O sonho do Vieira era, ele fala, né? Era ser pastor de arena. Eu queria ser pastor de arena. Se fosse para ser pastor. Eu sempre tive, né? Sempre almejei isso, ser pastora, o sonho da minha vida. E, enfim, aí assumimos a igreja. E aí, quando a gente assumiu a igreja tá quebrada. Meu Deus. Então, a gente tinha quebrada, assim, de pessoas, estavam sem pessoas, sem recursos, isso aí é uma loucura. Então, a gente tinha todo esse processo. Minha mãe doente, minha irmã. E a igreja, era equipe, agora virou a igreja. Então virou um problema maior ainda. Isso mesmo. Então foi uma coisa... E a gente não teve crise no casamento, eu acredito que foi por esse tanto de acontecimento na vida. Não teve. O primeiro ano foi muito tranquilo. A partir do primeiro ano, a gente teve crise no casamento. Teve um problema no casamento. E o Vieira, a gente ganhava muito premiação, 144, quando tinha as reuniões na saúde. E aí, uma das premiações que o Vieira ganhou, ele sempre vinha no papel de presente, nunca sabia o que era,
Foi um livro do Casamento Blindado. Ah, Aí o Vieira começou a ler o livro do Casamento Blindado, aquilo legal. ajudou demais no nosso casamento. olha, Porque o Vieira começou a colocar em prática, você olha, acredita? que legal. Nossa, foi bonitinho demais. E aí consertou, a gente não teve crise. Não tinha tempo também, né? Vamos resolver rápido aqui. Tem que ler o livro, ver o que tem que fazer e pronto, Vamos resolveu. resolver, vamos fazer. Então. E assim, eu acho que quando você tem entendimento rápido de quem é seu parceiro, de que a pessoa que tá do seu lado é o seu parceiro de vida, acho que fica mais fácil. Eu tinha eu assim, quando eu vejo, ouço a história, eu fico muito, assim, acho que a postura dele, a hombridade. Ai, já quer chorar. Já. Não, mas dos dois, né? Claro, assim, porque Sim. a maturidade, a entrega, a decisão, nós vamos... Dos dois, hoje a gente fala assim mais simples, mas assim, acho que a gente tá contando rápido, a gente tá... eu tô apressando as coisas aqui, até por né? causa do tempo aqui também, a gente não tá conseguindo nem ver aqui. Fecha aqui pra mim, pra gente conseguir ver, senão a gente passa aqui. É porque é muita coisa, né? Eu tentei resumir, assim, outro dia a gente pode até adentrar mais nessa questão da minha mãe, da doença da minha mãe, mas foi algo muito... A parte do Vieira, né? Ixi, zerou. Quanto tempo que a gente... Já deu. Já deu. Essa parte do Vieira, eu admiro muito ele pela coragem. Porque a gente realmente não teve ajuda. No começo, sim. Né? Porque é aquela que eu te falei, é novidade, né? Todo mundo quer saber. Muito quer saber o que é, mas depois de um tempo, as pessoas vão cuidar da sua vida. Inclusive os meus próprios parentes, entendeu? Eu entendo muito isso hoje. Na época foi muito duro pra mim lidar com tudo isso sozinha. Eu lembro de algumas vezes que tinha uma tia minha que falava pra levar minha mãe, né? Não, deixa ela aqui. Traz ela no final de semana. Aí eu levei ela umas 2 vezes só que eu fiz isso. E aí ela não aguentava. E aí me ligava pra ir buscar minha mãe. Não, vem buscar, não consigo. Vem buscar, ela não tá passando bem. Vem buscar, assim, sabe, assim, ela vomitou, e era super longe, e aí, assim, essas 2 vezes, eu depois, sei lá se foi 2 vezes ou mais, depois eu falei, não vou mais, porque, né, não consegue, uma coisa que eu aprendi um tempo atrás, e eu entendo hoje, as pessoas, às vezes elas deixam, né, essa situação de doença e tudo mais, porque elas não conseguem lidar com essa dor, né? Eu poderia não saber lidar, mas eu tive que lidar com essa dor. Então, essa dor de ver minha mãe dia após dia ficando mal. Minha mãe, ela não tinha evolução. Ela tinha involução, não sei se existe essa palavra. Mas ela regredia. Então, mesmo teve época que eu comecei a pagar fisioterapia pra ela e eu só conseguia pagar fisioterapia 1 vez por semana. Ela tinha que fazer todos os dias fisioterapia. Então, eu só conseguia 1 vez por semana fazer fisioterapia. Eu trabalhava, nunca deixei de trabalhar, não podia deixar de trabalhar por conta do financeiro. Vieira trabalhava também e não ganhava bem, não ganhava pouco. Então, tinha que trabalhar também para compor a renda. E minha mãe recebia o valor de INSS. O valor que ela recebia era para pagar também a cuidadora e não pagava inteiro. Eu tinha que completar também uma parte. Enfim, foi uma coisa algo muito difícil, que a gente teve que conviver por muito tempo. E aí, fazemos a parte 2? Vai ter que não dá. Porque tem tanta coisa ainda pra gente fazer, né? Pra gente passar. Exato. Aconteceram muitas coisas nesse período, né? Muitos desafios. E minha mãe aguentou firme também junto com a gente. E conviveu com muitas coisas, né? Então, sei lá, deve a gente vai ficar pra depois, gente. Nós vamos contar, ainda nós íamos chegar na parte ainda, né? Principal, não chegamos, estamos muito. Mas eu tenho certeza que até aqui também quem ouviu, tem muita coisa aqui, né? Sim. Lição eu acho que o mais forte de tudo isso é o quanto que vocês permaneceram em Deus. Sim. Em tudo. Vocês não abriram mão de nada. Não, do casamento. Permaneceram. Tomaram uma decisão muito séria de casar. Casaram. Permaneceram. A igreja. Muitos falariam, não, agora não é tempo. E vocês pegaram uma responsabilidade ainda maior, né? Que vamos assumir a igreja. Vamos estar à frente da igreja. Então, assim, um posicionamento que vocês tinham tudo para não fazer nada ou não
optar por não parar, dar um tempo. Sim. E vocês continuaram com tudo, levaram tudo, que a gente não sabe nem como, conseguiram tudo. Não sei. É Deus mesmo que conduz isso tudo, Deus, assim, né? Deus conduziu cada E aí, então, pra parte. gente fechar nessa parte, diante do que você falou até aqui, Uhum. o que você deixa de mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo até nesse ponto? É assim, que Deus conduz a nossa vida. Quando a gente se coloca nas mãos dele, Deus nunca deixou faltar nada, 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 nada pra gente. E é incrível que quando você olha pra trás, quando eu olho pra trás, eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida, assim, nessa fase muito difícil. Tanto até na minha infância eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe. E eu sempre tive crença em Deus, eu sempre criei em Deus, nunca fui alguém que disse não crer em Deus. Então eu acho que você precisa crer, se entregar, se apegar, confiar, porque na pior fase da minha vida, que foi essa fase da doença da minha mãe, eu me vi ali sem base, né, de pessoas, né? Minha mãe era minha base. E aí caiu o chão, né, como se caísse o chão. E eu encontrei minha base em Deus, né, encontrei o altar era minha base, é minha base da minha vida. E deixando essa mensagem aqui, até aqui, né, ainda tem muito a falar, mas deixa essa mensagem para você, né, coloque o altar como base da sua vida, a presença de Deus como princípio não abra. O que Jesus disse é muito real. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas são acrescentadas. E nunca deixou de ter falta, nunca teve falta em nada na minha vida. Porque ele Ele sempre era o primeiro e sempre será o primeiro da minha vida, Amém. né? Deus não precisa nos dar, ele só acrescenta, porque ele já é o suficiente para nós. Né? Ele já é suficiente. É isso. Muito bom. Muito bom. Vamos fechar então Amém. com oração? Amém. Eu oro. Amém. Senhor, obrigada. Obrigada por esse tempo. Obrigada por estarmos aqui. Senhor, que esse momento aqui de contar testemunho, história, possa ser algo que possa realmente impactar, que as pessoas possam ouvir isso e sentir o teu cuidado, que elas possam sentir vontade de se entregar ao Senhor, de confiar, que as pessoas possam confiar de que o Senhor provê, de que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. Nós te agradecemos por esse dia, por esse podcast, que muitas pessoas possam ser tocadas, alcançadas e ajudadas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, até a próxima. Teremos a parte 2. Vai ser uma benção em nome de Jesus. Vai ser maravilhoso. Te espero na próxima. Curte, compartilha com todo mundo aí. Comenta. Deus abençoe.